Tem um conceito que eu gosto muito, que é a relação à miopia do marketing, né? Um pouco do que o Diego está falando aqui para nós, que muitas empresas, elas são míopes, elas olham da porta para fora, elas olham o produto que elas têm, pensam como tudo que essa turma está me falando vai me ajudar a vender isso que eu tenho. Sendo que o mais legal, vamos dizer assim, para o resultado, seria olhar da porta de fora para dentro, o que o cliente está fazendo, o que o cliente quer, para que eu possa me adaptar para o cliente. Porque muitos dos cases que a gente está falando aqui já vinham fazendo isso. Quando o próprio conceito da Wise Up de fazer um curso para adulto foi muito desse olhar. Tu olhou, mas o cliente quer outra coisa, o cliente quer aprender mais rápido, quer aprender sem crianças, só adultos. Por que a gente não formata diferente? Agora, não, o negócio é esse aqui, assim, me fala como é que eu vendo assim. Cara, mas se a gente mudar para o jeito que o cliente vai ser bem mais legal. Então a gente tem que estar sempre servindo o cliente. Então muitas das pequenas empresas, até tu comentou que às vezes me provocam, eu não sei se marketing está funcionando. Cara, fala com o teu cliente. Fala com o teu cliente, não é a nossa opinião que interessa. A prática, quando a gente está num conselho, é essa, né? Na própria Amazon tem a brincadeira de ter uma cadeira vazia no conselho que representa o cliente. Então, fala com o teu cliente. Eu duvido que essa pessoa não passa 30% do tempo, pelo menos, no Instagram, no Facebook, no TikTok, para falar os mais superficiais, fora entrar em CRM, SMS, outros canais digitais de atingir esse cliente. Mas eu acho que um ponto que o Diego trouxe, de alguma forma, a gente precisa ter o cliente e adaptar a conversa para o cliente. O lance do marketing é isso. Como é que eu adapto a conversa para conversar de uma maneira melhor para servir aquela pessoa? Tudo bem, Denner. Você mandou a pergunta para mim, então você vai ser o primeiro, tá? Vamos lá. Você escolhe, depois você escolhe para quem você quer. De volta aí, Érico. Você escolhe. Ninguém sabe dessas perguntas. Ninguém sabe. Vamos lá. Para quem você escolher, já leva o Vai pote. testar com Tem perguntas técnicas, tem perguntas operacionais, tem perguntas mais simples, menos conceituais. Porque, cara, marqueteiro é assim, se deixar a gente vai ficar viajando no conceito o tempo todo. Então vamos aterrissar um pouquinho agora. Vamos lá. O que é um CAC saudável? E CAC, eu imagino que é o custo de aquisição do cliente. O que é um CAC saudável? Escolhe aí quem te responde. Vai lá, Diego. Boa, vamos lá. Diego, você é o próximo. Então, vamos lá. O que é o CAC, então, né? O CAC é o que a própria definição fala, é o custo de adquirir um cliente. O que é um CAC saudável? Deixa eu melhorar um pouquinho. O custo de adquirir um cliente é quanto você gasta para conseguir um cliente. Exato. Então, para quem não está familiarizado com o termo, é isso. Exato. Quanto uma empresa deve gastar de forma saudável para adquirir um cliente? A resposta para isso é com base no contexto de cada empresa. Então, vamos imaginar que a sua empresa é uma empresa que, quando vende, ela consegue uma receita por um ano seguido. Ela consegue ali uma assinatura, ela vende uma assinatura por um ano seguido. Portanto, essa expectativa sua de receber por um ano te permite ter um custo de aquisição maior. Por quê? Porque você vai receber por um ano. Outras empresas, elas vão ter uma relação muito transacional. A pessoa passa na frente de uma padaria, compra uma coxinha e vai embora. Aquele custo para adquirir um cliente, para entrar naquela padaria, precisa ser muito menor. Então, não existe um número mágico. Existe matemática e existe contexto. Se você, como empreendedor, olhar para o seu produto e tentar cada vez mais estender essa relação sua com o seu cliente, criar negócios que permitem você estar o tempo todo em contato com ele, gerando receita, mais você vai conseguir investir. Quando você é muito transacional, se o produto é commodity, ele não retém, isso vai diminuir muito. Então, isso explica, por exemplo, só para pegar um exemplo aqui, o porquê que a Netflix em algum momento falava, vem aqui e fica 3 meses de graça, enquanto aquela locadora que você alugava videocassete há 30 anos atrás, não fazia isso com você. Por quê? Porque eventualmente você ia na locadora, não voltava mais. Você ia na do bairro do lado. No Netflix, quando você entra, provavelmente você vai ficar assistindo o filme toda semana, vai criar o hábito e vai acabar virando um assinante por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Portanto, eu posso gastar muito. Então, o CAC saudável está ligado ao contexto, ao produto, ao serviço que a empresa vende. Só entre a gente aqui, quanto que é o CAC do iFood? Só não sai daqui essa conversa. Só não sai daqui. Então, só pra gente aqui. Eu vou te contar um pouco do raciocínio por trás, que é super interessante. Quando a gente começou com a estratégia de cupom, que hoje todo mundo fala, a gente encontra qualquer pessoa e fala, você vai dar um cupom aqui? Como é que essa estratégia começou? Ela começou dizendo assim, a minha oferta... Vai rolar cupom. A minha oferta, hoje, quando eu faço essa pessoa usar ela pela primeira vez e pelo menos 3 vezes no mês, por 3 meses seguidos, o cara nunca mais sai. Esse dado a gente conseguia, a gente olhava e falava. O Flávio entrava lá, comia 3 vezes no mês, 3 meses seguidos, ele nunca mais sai. Então o que eu fazia? Estimulava muito com cupom no começo
depois tirava o cupom e o Flávio basicamente ficava ali ao longo do tempo. Aí o que eu começo a fazer ao longo do tempo? Ao longo do tempo eu começo a segmentar. Geografia, bairro, rua em alguns casos, casa, é família ou parece um estudante? E eu começo a fazer essa segmentação. E aí o meu CAC hoje é um CAC que tem 20 ângulos diferentes. Meu nível de segmentação me permite dizer, tem pessoas que o CAC vai ser muito alto. Tem pessoas que o CAC vai ser muito baixo. Quem que é o cara do CAC muito alto? O cara que toma café da manhã no iFood só. O cara não tem o hábito do jantar. Café da manhã pouca gente pede. É difícil você trazer alguém. Quem que é o CAC muito baixo? Jovem de 28 anos que joga videogame e adora comer pizza. Por quê? Ele está em casa todo dia à noite jogando videogame e pedindo pizza. Aqui o CAC ele é muito baixo porque é muito fácil você atrair. Então o meu CAC varia muito. O CAC meu na média não explica o efetivo CAC meu por segmento de cliente. Consegui te enrolar para não falar o número, né? Não. Distrair. Mas inclusive você devia ser bonito. Já que ele se antecipou. Vamos lá, posso? Não, pode. Não, calma. Eu quero saber o CAC do Flávio Augusto também. Ele quer saber o CAC do Flávio. CAC da Wise. Eu não vou te enrolar, não vou fazer isso aqui na frente dos nossos assinantes. Mas deixa eu te né? explicar a racionalidade por trás. Mas veja bem. Olha, nosso CAC varia. Isso é plágio, hein? Não, varia de produto, né? Claro, eu posso te falar o CAC médio, né? O CAC médio geral. Vou pegar um produto que é um produto forte, que é o WhatsApp Online. É um CAC de 28%, considerando um ano de assinatura. 28% em relação à receita. Em relação à receita de um ano de assinatura. Não a margem, a receita. Não, é a receita. Tá? Só que meu LTV ali é mais do que um ano. Então, na realidade, meu CAC barra CAC é bem menor. Não é? A gente tem um CAC, é considerado para nós um CAC interessante. Agora, nós temos outros produtos que o CAC é menor. Então, quando a gente vai para o nosso CAC médio de todos os nossos produtos, aí a gente está falando de inglês, soft skills, educação médica, enfim, todos os segmentos que a gente talvez tenha um CAC na faixa dos 20%. E tem um lance importante aqui que nessa discussão ela começa a ficar bem complexa, né? Porque começa a falar de números, mas é legal de falar pra galera, porque às vezes a galera fica no número. O CAC, se eu te falar que o CAC do iFood é 1 ou 10, é bom ou ruim? O Diego já falou um pouco, depende de quanto esse cliente vai deixar ao longo do tempo, que é o famoso, mais complicando um pouco mais, famoso LTV, né? Que é o valor desse cliente no tempo. E o valor principalmente de margem, porque às vezes tem essa pegadinha. Esse é o ponto. Se a tua margem fosse 20%, o CAC estaria ruim. Mas se a tua margem é 70%, tá excelente. Isso, mas você está falando margem de contribuição? Margem de contribuição. Não, margem de contribuição é mais de 70%. Com certeza. Mas o ponto, a nossa margem EBITDA, esse ano, deve se aproximar de 50%. Isso. Então, assim, a gente tem margem para poder Total. fazer um CAC desse tamanho. O ponto tem que ser, o CAC, o número em si depende da margem. Se a margem de contribuição é de 50%... Não, mas eu já sei, quando ele faz essa pergunta, eu sei onde ele quer chegar. Eu já estou ajudando, eu já estou indo lá no bottom line. Eu tô a fim de produzir corte aí pra galera. Não, mas aí, já que você quer fazer corte, vamos fazer isso aqui então. O que acontece? Quando você fala em educação, infoproduto, quando você está falando de vender conhecimento, você está falando de margens muito diferentes do mercado. Você falar de uma margem de lucro operacional, que a gente chama de EBITDA no contábil, de 2 dígitos, 10% em qualquer negócio é considerado bom. Em restaurante, por exemplo, um restaurante que dá uma boa margem é 14%, 15%. Então, quando você vai para ensino online, quando você vai para educação, você fala de margens bem maiores. A gente tem produto com margem de 70%, margem de lucro operacional de 70%. Então, é muito importante pegar aqui a definição do Diego Barreto, porque o CAC vai variar da realidade. Se a gente vendesse coxinha, se a coxinha custa R$10, o meu CAC não pode ser mais do que R$1,50, R$1. A não ser que ele coma coxinha todo dia. A não ser, exatamente, que ele tenha uma assinatura de coxinha. Não é? Que é um e por aí jeito, vai. né? E por aí vai. Tá bom? Te dei uma Não, resposta? tá bom. Eu vou só... Não te enrolei, não. Não, Igual não. certas pessoas, né? Não, né? Mas deixa eu falar uma coisa Fica à vontade. eu acho que eu me tornei grande por causa de uma conversa. Assim, não só por isso, mas foi uma conversa que eu acho que foi um ponto de inflexão. Já ouviu falar de ponto de inflexão? ouvi falar nessa Inclusive tem um bom livro sobre isso. Tem um livro bom. Aí na Amazon, na internet. Um dia eu estava lá nos Estados Unidos e tinha um cara que faturava mais de 9 dígitos, a gente fala de dígitos, mais de 100 milhões de dólares por ano. Ele fazia infomercials. Ele, inclusive, é hoje muito ativo. Eu era muito pequeno, faturava 7 dígitos, era tipo milhões, mas não 100 milhões. Era uma coisa que eu nunca imaginava que eu ia chegar. E aí sabe quando você fica tendo a oportunidade de perguntar uma coisa, ele viu, cara,
Virei para ele, não sabia o que perguntava. Então, inclusive, você não sabe o que é perguntar para a pessoa. Você fala assim, qual o segredo? E aí você faz a pergunta. E a primeira pergunta que eu fiz, cara, qual que é o segredo dos 9 dígitos para ele? E ele estava no mercado de educação, então pensa no contexto. Ele virou e falou assim, cara, o segredo dos 7 dígitos é você lucrar muito no primeiro produto.